Podem abrir a vossa Bíblia no Salmo 51. Quem desejar fazer esta oração, pode fazer então após mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me sempre alegria da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Creio que todos nós que estamos aqui reconhecemos que precisamos de Deus. Nós também conseguimos viver sem Deus. Mas quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, torna-se mais fácil viver. E hoje eu quero falar como nós, que somos seguidores de Cristo, podemos dizer que somos cristãos, podemos evitar a doença. Podemos evitar estar doentes. E ninguém está livre de ficar doente. Mas também podemos evitar estar doentes. Ninguém tem domínio total sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde. E como estamos num mundo onde impera Satanás e onde há todo o tipo de maldade, a maldade atrai doenças, atrai enfermidades, e nós não podemos ficar, nós gostaríamos de estar imunes, mas por vezes nós não ficamos imunes. As bactérias nocivas, os vírus andam aí, doenças de toda a ordem, pestes, e isso pode contaminar a nossa saúde. Nós estamos suscetíveis de apanhar doenças, porque lidamos com muitas pessoas, estamos em ambientes contaminados e podemos ficar doentes. Mas quando nós somos cristãos e temos Deus dentro de nós, o nosso corpo pode tornar-se mais saudável, de tal forma que ele repele a doença. E como um cristão pode evitar a doença? Para nós percebermos isto, eu preciso que vocês entendam que tudo está na nossa mente. Nós, quando deixamos que Deus entre pela sua palavra
dentro dos nossos pensamentos, do nosso poder de decisão, nós podemos alterar as situações. Se uma pessoa tem uma lavagem cerebral, o que é uma lavagem cerebral? É quando nós ouvimos ou nos dizem alguma coisa tantas vezes quantas vezes nós acreditamos que, apesar daquilo ser uma mentira, se torna uma realidade. Se torna uma verdade. Nós aceitamos aquilo como sendo verdade. Já aconteceu isto com todas as pessoas aqui presentes. Virem-nos contar uma coisa e nós acreditamos naquilo como se fosse verdade. E depois verificamos que era mentira. Fomos enganados. E quando nós somos desconfiados, e quando uma pessoa ela está de pé atrás, ela não se deixa enganar facilmente. A desconfiança não significa mal. Há pessoas que dizem, mas desconfia de toda a gente. A desconfiança é um meio de nós nos protegermos. A desconfiança, a palavra desconfiança é um sentimento que nos ajuda a defender-nos. Porque se nós formos confiarmos em tudo e em todas as coisas, em todas as situações, nós vamos cair no perigo, nós vamos ter problemas, nós vamos ter embaraços. Então a desconfiança é um meio de nós nos protegermos. Mas quando nós somos demasiadamente desconfiados, também não traz a nós grandes benefícios, porque nunca estamos disponíveis para receber algo. Então, como um cristão pode evitar a doença? Ele tem que estar disponível para deixar que Deus, através da sua palavra, dos exemplos da Bíblia, porque não há outra forma de nós entendermos Deus, que a palavra dele pode ser o método que nós podemos usar para nós tirarmos benefício, para nós sermos saudáveis, para nós termos uma família estável, para nós vencermos as adversidades, para nós termos sabedoria, para nós termos graça, termos favor de parte de Deus. Eu já ouvi vários pastores, homens de Deus, dizer que não têm tempo para estar doentes. E a verdade é que eu ouvi essas pessoas, e o facto é que essas pessoas nunca ficaram possuídas por doença, nunca ficaram debaixo da doença, nunca ficaram... sempre elas tiveram capacidade de ultrapassar as situações. Os tais bactérias nocivas, os tais vírus, embora eles possam ter surgido temporariamente, não foi motivo para que a pessoa ficasse ali entregue àquilo. E nós hoje, cristãos, nós podemos ser imunes, ao tornarmos imunes à enfermidade, à doença. E isto é tão importante porque se você estiver doente, você não vai conseguir fazer a sua vida normalmente. As suas tarefas, desempenhar as suas funções, assumir as suas responsabilidades. E vai ter uma despesa extra. Porque a doença obriga-nos a tratamentos. E os tratamentos custam dinheiro. E não é pouco. E um cristão saudável tem mais vantagem do que doente. Porque um cristão saudável não precisa desperdiçar o seu dinheiro em medicamentos para obter a cura para as suas enfermidades. Então, eu estive a ver na Bíblia e encontrei montes de versículos que nos dizem como é que um cristão pode evitar estar doente. Eu não vou ler aqui uma lista de versículos que nos vão dizer como é que nós evitamos estar doentes, mas escolhi um ou dois e depois outros pensamentos que estão interligados, de certa forma, para nós percebermos que podemos evitar estar doentes. Vamos ver no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 23, Êxodo 23, e
Eu já vou dizer qual é o versículo, estou a fazer de propósito. Vamos ler este versículo todos e depois cada um de vocês vai fazer uma análise. O que é que este versículo quer? Deste versículo que nós vamos ler, onde é que está a chave? Como é que eu posso evitar estar doente? Não precisa de ser o pastor a explicar-vos. É você que é você próprio a entender o que é que quer dizer este versículo. Vamos ler o versículo 25. Êxodo 23, versículo 25. Vamos ficar todos de pé, como reverência à palavra de Deus, visto que ela é tão importante para nós. E nós vamos ler todos juntos. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei no meio de ti as enfermidades. Podem sentar. Agora eu gostava que vocês fizessem assim. Olhassem novamente para o versículo e lessem. Lessem esse versículo. E vejam o conteúdo. E vejam o que é que está contido em cada palavra deste versículo. Quantos benefícios estão neste versículo? Vou dar-vos algum tempo. Vamos fazer uma pausa, um silêncio para os irmãos refletirem. Também aí, quando aos ouvintes, vou dar-vos algum tempo, uma pausa de silêncio para refletir sobre o versículo que acabámos de ler. Êxodo capítulo 23 e o versículo 25. Eu penso que já todos refletiram e podia chamar um ao outro e dizer: então digam-me lá aqui neste versículo como é que você pode evitar estar doente. E se calhar quase toda a gente podia dizer. Penso que todos podiam dizer: pastor, eu, segundo o que está aqui escrito, eu sei como vou evitar estar doente. Então qual é a chave da nossa saúde? Irmã Olinda, qual é a chave para nós termos saúde? É servirmos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. Então, quando nós estamos disponíveis para servir a Deus, Deus vai evitar que as enfermidades venham até nós. Aqui não diz, não se refere à idade, se é velho, se é jovem, se é criança. Eu recordo-me que bem pequeno, talvez sempre eu fui à igreja, mas quando tinha a idade do Tiago e do Miguel e até do Simão, creio que os meus pais me levavam ao colo, havia várias faixas etárias dentro da igreja e havia a escola dominical ou a igreja infantil, onde eram divididos os alunos, os meninos, os filhos dos irmãos em Cristo, por turmas, dos 0 aos 5, dos 5 aos 8, dos 8 aos 14 e dos 14 até aos 19. E eu estive nessas faixas todas. E aquilo que nós mais pretendíamos, o que nós, os jovens, mais queríamos era estar dos 14 aos 19. Porque daí já éramos professores dos outros. Já éramos professores dos 8 aos 14. E as crianças que estavam na igreja eram poucas e raras as vezes que estavam doentes. Poucas e raras as vezes que estavam doentes. Porque elas começavam a servir a Deus desde bem pequenas. Era-lhe incutido o espírito de servir a Deus. E por isso, o facto de elas estarem a servir a Deus mesmo quase inconsciente, porque não tinham noção bem de quem era Deus, a proteção de Deus estava sobre as crianças. Recordo-me que quando o casal Catarina e Sérgio
tiveram o Miguel, que eles iam à igreja Almada, com o Miguel, com febre sem febre, com tosse sem tosse, doente ou não doente, eles levavam a criança à igreja. E eu vi várias vezes a criança com febre e eles estavam com ele na igreja. O que é certo é que o Miguel é saudável. Servir ao Senhor, nosso Deus, e diz a Bíblia que isso traz para nós um grande benefício. Então, segundo o que diz a Bíblia, como é que um cristão pode evitar estar doente? Evita estar doente se ele servir a Deus. O melhor que ele sabe, o melhor que consegue. Agora, há um risco que nós corremos todos, que é a falta de prontidão de cada um de nós para servir a Deus impede que a cura se mantenha ou venha até nós. A falta de prontidão, a falta que pode haver em nós de querermos servir a Deus porque estamos desincentivados, porque a vida não nos corre bem, porque o emprego é frágil, porque as finanças não são aquelas que nós pretendíamos, porque o tempo é esquisito, porque está tudo diferente. Eu ontem ofereci um jantar à minha esposa e no sítio onde eu estava a jantar, a sala estava cheia, completamente cheia. E devia levar para aí umas 400 pessoas. E eu disse à minha esposa, esta gente não tem falta de dinheiro. Como as pessoas estavam lá, se tivessem o mesmo pensamento que eu, diziam, esta gente não tem falta de dinheiro. Estava incluído eu nessas pessoas. Porque se tivessem falta de dinheiro, não estavam lá a jantar. A dar do seu dinheiro para jantar. Como eu amo a minha esposa, gosto dela, e faço tudo para lhe agradar, então eu ontem achei que era um dia bom para estar em convívio com ela, estar a sós com ela. E foi o que eu fiz. É uma manifestação de amor. E porquê é que nós podemos muitas vezes ter falta de vontade? Por causa do mundo que nos rodeia, do sistema mundano. Mas nós cristãos não somos supostos estar debaixo e ser liderados pelo sistema mundano. Nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. E na última reunião eu falei que nós devíamos pensar bem, que nós não estamos a ser cristãos radicais. Isto é, nós estamos a deixar a nossa boca falar algumas palavras que não eram algumas palavras que não deviam sair da nossa boca como cristãos. Eu até disse que nós devíamos manter o espírito de falar sempre positivo. E que nós estamos a deixar que essas palavras, esse sentimento que nós aprendemos há anos, de falar positivo, até sermos apelidados. Só pensa em falar positivo, não se pode falar negativo ao pé dele. Muitas vezes disseram isso. E nós estamos a perder esse sentimento e as palavras que nós estamos a deixar sair da nossa boca são a causa de muitas vezes nós termos problemas. Já não estamos a agir como nós agimos quando começámos a ir à igreja e que alguém nos ensinou a dizer que nós temos que falar positivo, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E essas consequências, e a consequência de nós não falarmos positivo, não pormos em nós o costume de falar positivo, traz-nos problemas. Então, a falta de prontidão em servir a Deus, estar disponível para fazer aquilo que Deus nos pede, impede que a doença, impede que a cura, ela chegue ou que nós sejamos saudáveis. Vamos abrir em Efésios capítulo 6. Quer dizer, pastor, segundo o que está a dizer, se nós não estivermos disponíveis para servir a Deus, não tivermos vontade, que isso não é bom. É exatamente isso que eu estou a querer dizer.
Eu dei um bocadinho o exemplo do casal que leva o seu filho à igreja doente e hoje essa criança é uma criança saudável, bem-sucedida, inteligente, segundo aquilo que eu vejo e me apercebo, bom aluno. Se calhar tem alguma coisa lá do passado, da prontidão em que os pais estavam disponíveis para levar o filho todos os dias à igreja, do compromisso que assumiram para com Deus quando ele foi consagrado a Deus. Tudo isso conta. Agora, Efésios capítulo 6. Às vezes nós esquecemos das coisas e isso impede muitas vezes de sermos abençoados. Efésios capítulo 6 e vamos ler o versículo 6. Aqui este texto fala dos filhos e dos pais, é que muitas vezes os filhos fazem de má vontade alguma coisa que os pais lhes pedem, e eu quero adaptar este versículo hoje ao povo de Deus, à igreja. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus. E eu quero adaptar este versículo no sentido espiritual e transportá-lo para nós próprios, para a igreja, para o povo de Deus. Capítulo 6, versículo 6. Leiam após mim. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quero dizer-vos uma coisa: se nós vamos servir a Deus para agradar a alguém, nós por vezes não temos vontade de servir, porque apanhamos decepções, porque não gostamos daquela pessoa, porque não gostamos da atitude dela, não gostamos da maneira dela agir, não gostamos da maneira como ela faz, não gostamos da reação dela, não gostamos muita coisa. E então nós perdemos a vontade de servir. Eu não vou à igreja porque está lá o irmão tal, e eu não gosto nada dele, eu nunca me dei bem com ele, o feitio dele é muito esquisito, e eu não me sinto bem a lidar com ele. Falta de vontade de servir a Deus porque o irmão que está lá na igreja, eu não gosto muito dele. E a Bíblia diz o quê? Servindo a Deus, não para agradar a quem? Mas a Deus. Fazendo de coração a vontade de Deus. Então muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus e não temos saúde porque nós não estamos prontos para servir a Deus. Porque arranjamos sempre alguma coisa para nos justificar a nossa falta. E hoje esta mensagem é para todos nós. Nós temos que estar disponíveis para servir a Deus e também prontos para o servir. Independentemente de haver uma ou outra situação que nós não gostamos. Vamos ter sempre coisas que nós não gostamos. Não há ninguém perfeito aqui. Eu gostaria de ser mais perfeito que vocês, mas se calhar não sou assim tão perfeito. Se vocês olharem bem para mim, vocês vão ver defeitos em mim. E vão ver e vão ouvir coisas que eu digo que você não gostou do que eu dissesse. E reações que eu tomei que você se calhar também dizia, se fosse no lugar do pastor eu não tinha feito assim. Portanto, nenhum de nós é perfeito. Por isso é que temos que pôr de parte esses sentimentos carnais, essas coisas mundanas, essas atitudes, e estar disponíveis, prontos para servir a Deus. Porque se o servirmos, Deus vai tirar do meio de nós as enfermidades. Deus vai fazer com que nós sejamos saudáveis. Uma igreja onde há muitos enfermos é sinal que a palavra de Deus não está a ser ensinada. É sinal de alguma coisa muito grave. Uma igreja onde há muita gente pobre é sinal que alguma coisa não está a ser ensinada. É sinal que há muita gente que não está a trazer as ofertas à casa de Deus, os seus dízimos, não está a praticar a palavra de Deus. Por consequência, a igreja é pobre. Por consequência, os irmãos estão desempregados. Por consequência, os irmãos estão sempre com embaraços, com situações graves na sua vida, com acidentes, com doenças, com problemas de toda a natureza. Uma igreja onde há muitos doentes, onde há muita gente pobre, é sinal
que a bênção de Deus não está ativa nesse lugar. E eu não quero que esta igreja seja uma igreja pobre e seja uma igreja doente. Por isso hoje estou a ensinar a palavra de Deus. Não é este o nosso caso. Para quem estiver a ouvir esta mensagem, esta não é uma igreja pobre, esta não é uma igreja doente, graças ao bom Deus. Mas poderá surgir que um ou outro fique enfermo. Mas para isso nós podemos evitar estar doentes. Servir ao Senhor. E estar prontos para o servir, não para agradar aos homens, não para agradar a alguém, mas para agradar a Deus, que é Ele que nos dá todas as coisas. E quando nós fazemos assim, certamente que nós vamos ter sempre a bênção de Deus na nossa vida. Agora, alguém poderá dizer, pastor, mas a Bíblia até diz, lá em Eclesiastes, que todas as coisas acontecem. Ao justo, ao injusto, ao puro, ao que dá, ao que não dá, ao que sacrifica, ao que não faz sacrifícios. E, por consequência, nós temos que passar por essas adversidades. Vou fazer uma pergunta aqui à nossa irmã Maria de Fátima Oliveira. Por estar escrito aquilo ali na Bíblia, esse versículo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 13, você tem que passar por isso? Não. Deseja estar doente? Não. Deseja ser pobre? Não. É verdade, está lá escrito. Mas Deus diz que você tem que passar por isso? Não. O que é que Deus diz? Que Ele é comigo cada dia da minha vida, que Ele me sustenta, que Ele me guarda e que se eu o servir, Ele retira do meio de mim as enfermidades. Ora, claro que aquele versículo tem que estar ali escrito. Para quem não quer servir a Deus, para quem não está disponível para servir a Deus, para quem não... Eu servir a Deus não quer dizer que tenhamos que ter um cargo na igreja, ou tenhamos que vir todos os dias à igreja, não. É fazer aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente puder fazer, temos que fazer. Isso é servir a Deus, nem que seja para estar sentado numa cadeira. Hoje, ao dia da casa do Senhor, eu tenho que estar lá. É dia de Deus. Se eu quero ter uma semana de sucesso, eu tenho que ir à casa de Deus. Eu nunca mais me esqueço que a Inês, o pai dela já perdeu para a eternidade, e a Inês tinha o pai morto, dentro do caixão, a família toda a velar, e ela estava na igreja. O meu pai tinha morrido, e eu estava na igreja, pedi ao Sérgio para vir dar simplesmente a palavra de Deus, e o meu pai tinha morrido. É preciso um cristão estar determinado. Eu não sou melhor que ninguém. Mas nós, nestes momentos difíceis, nós temos que pôr Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Eu não podia fazer nada para o meu pai. A única coisa que eu podia fazer era chorar. Mas eu não queria chorar mais. Já tinha chorado o que tinha a chorar. Eu tinha que estar no lugar certo. O Deus que me ia dar a vida e os outros que ficavam cá, como por exemplo a minha mãe. E por isso o meu pai estava morto, já tinha partido para a eternidade, não havia nada a fazer. E a última pessoa que falou com ele fui eu. A minha irmã liga a peça para mim e diz, Abel, tens que ir visitar o pai, tens que ir ver o pai ao hospital, porque o pai não vai morrer sem tu ires lá. E ele está a sofrer. É verdade, ele estava a sofrer. E eu fui lá, eu tenho consciência que ele ouviu as últimas palavras que eu lhe disse. E ele partiu para a eternidade e eu vi para a igreja. Era dia de casa de oração, era dia de igreja e eu vi para a igreja. É preciso nós termos força de vontade, irmãos. E estamos com esta determinação para que depois das outras coisas elas corram bem. Hoje nós estamos, eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor e Ele abençoará o nosso pão e a nossa água. E tirará no meio de nós as enfermidades. Quando nós servimos a Deus, irmãos, Deus vai nos dar força para vencer os obstáculos. Deus vai nos dar força para nós ultrapassarmos as situações que vêm à nossa vida, que são embaraços, que são coisas más, que são contradições e que nos fazem ficar em baixo, que nos fazem ficar tristes, abatidos. Mas nós temos que ter esta disposição para fazer o que está ao nosso alcance. Agora, eu não posso deixar de vos dizer que Deus prova-nos. Não posso deixar de dizer isto. Que no reino de Deus não é só rosas. Deus também prova o seu povo. E Deus prova-nos não para nós, não porque Ele não saiba o que é que nós somos. Porque Deus é omnisciente, Ele conhece.
Mas é para nós próprios reconhecer que estamos a ser provados e que temos que fazer alguma coisa para mudar. Um pai faz uma promessa a um filho quando ele é estudante e diz: olha, se tu tiveres bom aproveitamento escolar, no fim do ano eu vou dar-te isto. E o filho sabe que o pai está a aprová-lo. Ou não? Quando chegar ao fim do ano, ele, se teve bom aproveitamento escolar, se ele se esforçou durante o ano, ele vai ter a recompensa. E é uma prova. Tem 7 ou 8 meses ali em que está a ser provado pelo pai e pela mãe. E se ele não está a portar bem, durante esse tempo, o pai ou a mãe vai lhe dizer: olha, tem cuidado, olha, lembra-te daquilo que nós combinamos. Olha, parece que tu não estás a agir corretamente. Ele sabe que está a ser provado. E Deus também sabe que nós precisamos de saber que estamos a ser provados. E Deus chama-nos a atenção: olha, eu vou-te provar, tu sabes que tens consciência que vais ser provado. Agora vê lá se consegues vencer nesse momento, se consegues resistir no dia da prova. Provérbios capítulo 17, versículo 3. Todos nós somos provados, irmãos. Todos, seja quem for, todos. Olha, uns são provados na família. Temos exemplos de irmãos em que tem a nossa irmã tem um marido longe, trabalhar longe. Não tem, a vida é assim. É uma prova. Nada é para sempre, mas agora é assim. É uma prova. Outros perderam dinheiro. Outros foram deserdados. Injustamente. Podiam hoje estar bem e estão em sofrimento. Quantas pessoas fizeram sacrifício e hoje perderam os bens todos e não têm nada? Toda a gente passa por momentos difíceis na vida. Toda a gente. O que está em causa é o que é que nós vamos fazer nesses momentos. E Deus prova-nos também. Para ver o que é que nós andamos a fazer. E às vezes nós dizemos: isto é o diabo. Bem, eu não estou a defender o diabo. Mas eu, quando vejo um cão na via pública e o seu aspecto é esquisito, não me dá garantias de segurança, eu não me aproximo dele. Eu evito esse animal. Pode ser o animal que tenha fugido, não está habituado a lidar com o público, está só habituado a estar numa quinta, numa herdade, num espaço reservado, e agora, como está solto, o animal não tem controle sobre si e pode ser um animal perigoso. Se eu visse um leão na rua, normalmente aqui nesta zona não andam leões na rua. Eu não me ia sair fora do carro, se fosse dentro do carro, fazer uma festa ao leão. Porquê? Porque é um animal que normalmente este sítio não é o sítio dedicado para ele andar. Alguma coisa anormal aconteceu. O diabo é assim. Se nós sabemos que determinada situação, determinado lugar ou local pode influenciar a nossa vida, nós temos que evitar. Portanto, eu não vou andar a brincar com o diabo, não vou falar para o diabo, não vou tê-lo como meu conselheiro, nem meu amigo. Não quero nada com ele. Mas ele anda aí. Agora, nem tudo é o diabo. Provérbios capítulo 17, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. Os irmãos querem ler a seguir. Mas o Senhor prova os corações. Você acha que Deus precisa provar a alguém? Ele prova as pessoas para nós próprios reconhecermos que estamos a ser provados, como o exemplo que eu dei da criança. Está a estudar. Olha, eu vou permitir
que alguma coisa venha para ver como é que tu vais reagir nesse dia, nesse momento, nessa decisão, nessa altura. Qual é a tua decisão? O que é que tu vais fazer? Deus prova às pessoas. Agora, Deus não nos vai provar para nos fazer mal. Um pai não vai provar o filho para lhe fazer mal. Antes, pelo contrário, vai prová-lo para lhe dar um benefício. Para lhe dar um bem. Para lhe dar algo que prometeu, bom. Deus não nos prova para nos fazer mal. Não nos prova para nos castigar. Não nos prova para nos tirar a saúde. Deus não nos prova para isso. Ora, Deus prova-nos para nos fazer bem. Para nos fazer bem. Se tu me servires, eu tirarei no meio de ti as enfermidades. Eu dar-te-ei pão e água. São símbolos de vida. Ninguém pode se esconder da mão de Deus. Às vezes as pessoas pensam, mas isso não é bem assim, como o pastor está bem, o pastor fala, o pastor está bem, mas isso não é bem assim. A minha vida cá, o pastor compreende, não é? Pastor, a minha vida, pastor, se o pastor soubesse os pormenores, então o pastor não falava assim, o pastor fala porque o pastor não sabe. E eu também podia dizer assim para você que eu me estou a pôr na sua pele. Pois, mas o irmão também sabe, o irmão também não... O irmão não compreende, porque eu também já cá ando há muitos anos, também já lido com muitas pessoas. E já há muitos anos que eu sou pastor, já há muitos anos que estou em igreja, já há muitos anos lidei com muito tipo de pessoas. Ricos, pobres, cultos, incultos, boas pessoas, menos boas, pessoas honestas, pessoas menos honestas, pessoas sinceras, menos sinceras. Então, todos nós temos uma experiência, todos nós sabemos lidar. A vida é assim. Agora Deus diz que ninguém se pode esconder dele. Portanto, as nossas obras são sempre claras. Nós o que fizermos, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Se nós estamos a ser justos, sinceros para com Ele, servindo a Ele, Ele vai abençoar o seu povo. Se nós formos negligentes, pois nós estamos a sofrer as consequências da nossa negligência. E o que é que vamos fazer? Vamos ficar toda a vida a sofrer? Não, vamos mudar de atitude, só isso, não tem nada que saber. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Jeremias estava a dizer, será que alguém se pode esconder de algum esconderijo, de modo... E ele para dizer aquilo que Deus pôs. Jeremias era um profeta. Estava a falar em nome de Deus. Portanto, não vamos pôr aqui Jeremias, vamos pôr Deus a falar. E Jeremias simplesmente está a usar a sua boca para transmitir aquilo que Deus estava a falar. Esconder-se em alguém, em esconderijos, que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Os irmãos acham, como cristãos, que alguém se pode esconder de Deus. Então, quando nós estamos a servir a Deus, Deus vê. Quando nós não estamos a servir a Deus, Deus vê. Quando nós temos prontidão de vontade para servir a Deus, não como para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, Deus vê. Quando nós não temos prontidão de vontade, Deus também vê. E Deus prova-nos para ver como é que nós estamos, qual é a situação em que nós nos encontramos. E ninguém se pode esconder dele. Portanto, às vezes nós escusamos de arranjar argumentos. Eu não digo que os irmãos façam isto, mas muitas vezes nós arranjamos sempre a nossa própria desculpa para justificar. O maior defeito que nós temos todos, seres humanos, é tentar justificar uma coisa que não há nada para justificar. Ela já está justificada. A ação já em si já justificou. Se fizermos bem a alguém vai lhe perguntar, por que é que você fez bem a esta pessoa? Há alguma justificação a dar? A justificação é o fazer bem, já está feito. For bem, não é preciso dizer mais nada. Não. Se fizermos mal, há alguma justificação.
Eu fiz mal, mas há alguma justificação para fazer mal a alguém? Mas há alguma justificação para fazer mal a alguém? É isso que nós aprendemos. Deus diz para nós, com o mal pagamos mal. Então não há justificação. A justificação já é o mal. Não vale a pena nós tentarmos justificar aquilo que não há para justificar. Nós somos cristãos, somos servos de Deus. Nós não nos podemos esconder de Deus. Deus conhece todas as coisas. E Deus está disponível para nos abençoar todos os dias. Sarar se houver alguma doença. Salmo 103, versículo 3. Eu estou quase a terminar. Salmo 103, versículo 3. Diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidades aqui refere-se às nossas falhas do passado. Às nossas... sei lá. Nem vale a pena falar. Às nossas coisas que fazemos. Eu queria utilizar um termo, mas que não fica bem estar a dizê-lo. Deus perdoa essas coisas. Deus perdoa. E Deus quer que nós tenhamos uma vida digna. E sara todas as tuas enfermidades. Pode acontecer que nós fiquemos doentes. Eu não estou a falar quais são as causas da enfermidade. Eu estou a falar como um cristão pode evitar estar doente. E penso que toda a gente sairá daqui, né, dizer, pastor, ouviu falar durante quase 40 minutos e eu fiz um resumo e eu percebi tudo. Ou não, ele não me explica bem. Se eu for perguntar a um de vocês, eu tenho certeza que você vai me dizer toda a mensagem, em 3 ou 4 palavras, ou 3 ou 4 frases. O resto é um complemento daquilo que é o essencial. Um pregador tem que saber expor a palavra de Deus. Não é falar muito e ninguém perceber nada. Grande mensagem. O que é que ele disse? Não sei. Ele falou, ele era eloquente, ele levantava os braços e até gesticulava com facilidade. E ele subia ao tom de voz, descia ao tom de voz, baixava, olhava, abria os olhos, fechava os olhos. Ele era muito eloquente, tinha o dom de palavra. O que é que ele disse? Não sei. Deus quer sarar todas as nossas enfermidades. Deus está sempre pronto a ajudar-nos. Deus já nos resgatou das doenças, das enfermidades. Deus não deseja que nós estejamos doentes, pois não traz prazer nenhum a Deus, nem é glória nenhuma para Deus. O diabo nos ia acusar, ou alguém humano nos poderá dizer, então és um cristão e agora andas lá na igreja e estás nesse estado, estás desempregado, estás doente. Olha para o teu estado, andas lá na igreja, então eles dizem lá que põem as mãos sobre os doentes e eles são curados. E agora andas todo doente, todo torto. Acha que Deus gosta que alguém nos vá dizer isso? Então Deus não está de acordo com as enfermidades, Deus não está de acordo com as doenças. Deus não quer uma igreja pobre. Olha, andas lá, então olha o teu estado, olha, ao menos não vou à igreja, não me falta nada. Deus não quer que o seu povo passe necessidades. Diga, Deus não quer que o seu povo passe necessidades. Deus não quer o seu povo doente. Temos que lavar a nossa mente. Esta não é uma igreja de pessoas doentes. Não é, mas não é só por palavra, não é na realidade. Não é uma doença de pessoas de morte, que estão a morrer. Ora morre hoje um, amanhã morre outro. Não é uma igreja de pessoas que morrem. É uma igreja de pessoas vivas. E quando nós temos esta mentalidade e falamos isto, hoje estou a dar palavras ao Espírito Santo para materializar. Ele está a materializar as minhas palavras. À medida que eu os vou falando, Ele vai materializando em você, em cada um de vocês que estão aqui hoje e daqueles que vão ouvir a mensagem. E por isso transforma a vida das pessoas. E faz com que nós consigamos viver no mundo difícil. No mundo de morte, nós vivemos com vida.
Vamos terminar com um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6. E depois faço um resumo de 1 minuto. 1 Coríntios, capítulo 6. Há uns tempos, alguém me escreveu uma mensagem e dizia assim: eu tenho ouvido as suas pregações e é impressionante como você fala, porque embora nós não estejamos a vê-lo, você fala aquilo que fala mesmo normalmente. Você não está a arranjar ali jeitos, não está a baixar o tom de voz ou subir o tom de voz, não está preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Você fala naturalmente. E é por isso que eu gosto das suas mensagens. Quando eu li isto, eu fiquei muito contente. Porque estavam a elogiar. Bem, o homem fala a palavra de Deus e ele não está com meias medidas. Para quem ouvir, quem quiser ouvir, tem que estar predisposto para ouvir. Tem que ter vontade de ir ao YouTube e ver e clicar e ouvir a mensagem. E nem todas as pessoas estão disponíveis para isso. E quem quer ouvir, essa pessoa, porque quis ouvir, de certeza absoluta que ela vai mudar, vai ser abençoada, porque ela quis ouvir. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós servimos a Deus com prontidão de vontade, quando nós fazemos aquilo que é a nossa parte, nós somos abençoados. Mas quando nós estamos indisponíveis para fazer a nossa parte, porque arranjamos mais não sei quantas desculpas, a bênção de Deus, ela está lá, mas não chega. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, e agora Deus, o apóstolo está a transmitir este recado. Glorificai, pois, a Deus, leiam após mim, no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, de quem é que nós somos? Somos pertença de Deus. E se pertencemos a Deus, Deus vai defender aquilo que é dele. Amém? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Nós defendemos. Não os ajudamos. Eu estou sempre a dizer ao meu filho Daniel se ele quer ir almoçar comigo, ou jantar comigo. E quando ele não quer, vou eu jantar com ele. Porque ele às vezes não está disponível. Porque os pais também são chatos, não é? Como nós os vimos de vez em quando. 2 vezes por semana. Então, nem sempre ele também tem a vida dele. Mas eu sou sempre a defender. E eu não gosto nada que seja ele a pagar. E ele às vezes quer pagar e eu digo, não, hoje quem paga sou eu. Deus é assim. Deus está sempre pronto a defender-nos. Somos dele. Pertencemos a ele. E Deus não quer o nosso mal. Só quer o nosso bem. Então, como evitar estar doente? Como evitar a doença? Servir ao Senhor, nosso Deus. E estar pronto para o servir, porque a falta de prontidão de servir a Deus, para servir a Deus, impede a cura. Não devemos servir a Deus para agradar aos homens, porque isso então vamos encontrar sempre obstáculos, porque ninguém é perfeito. Mas vamos servir a Deus, porque Ele é que é perfeito. Vamos procurar fazer de coração a vontade de Deus. E vamos pensar também que Deus nos prova para saber, para nós sabermos, nós próprios, não digo Deus, nós próprios sabermos o que é que está em nós, como é que nós estamos a levar a nossa vida espiritual com Deus.
Para nós refletirmos, pensarmos, bem, eu estou a passar por isto, deixa-me lá ver o que é que se passa aqui comigo. Como é que eu estou a agir em relação a Deus, à casa de Deus. Também, ninguém se pode esconder de Deus. Deus conhece todos os lugares, todos os sítios. E Deus está disponível para nos sarar todas as nossas enfermidades. Deus já nos resgatou pelo sangue de Jesus Cristo. E por fim, nós pertencemos a Deus. Somos pertença dele. Por isso é que Deus diz que nós somos tão importantes para Ele como a menina do nosso olho, dos nossos olhos. Somos importantíssimos para Deus. Apesar de alguns irmãos nossos em Cristo fazerem parte da congregação e não poderem estar aqui presentes, esses irmãos fazem parte desta família maravilhosa. Fazem parte deste povo que só que ama a Deus, que quer servir a Deus. Lembrai-vos, irmãos, que foram milhões de pessoas que saíram do Egito, mas foram poucos que entraram na Terra Prometida. Hoje há milhares de pessoas, milhares de igrejas. Há dias fui ali a Lisboa tratar uns assuntos, passei lá junto de uma rua, onde está uma instituição religiosa, um salão enorme, enormíssimo, leva centenas de pessoas. E eu olhei para aquilo e disse, se estiver cheio de pessoas, grande responsabilidade tem um pastor aqui, o líder desta igreja. É levá-las diante de Deus. Não é tirar-lhes aquilo que ela tem, mas levá-las diante de Deus. Comentei isso com a minha esposa. Grande responsabilidade tem ele. Ele ou eles que estão lá à frente. E parece-me que todas essas grandes igrejas não estão a levar as pessoas para junto de Deus. Os objetivos principais não é esses. Não se ensina verdadeiramente toda a palavra de Deus. Também não vão ler aquelas mensagens em que a gente vai falar sem estar com meias medidas. Falamos aquilo que é genuíno e está no nosso coração. E a palavra falada não voltará para trás vazia, diz a palavra do Senhor. Por isso, amados, nós pertencemos a Deus, somos pertença dele, estamos guardados de todo o inimigo. 1000 cairão ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é Deus que está em mim do que o diabo que está no mundo. E quando nós temos a palavra de Deus em nosso coração, vos garanto que você vai estar aqui na próxima reunião, porque não vai haver morte, não vai haver enfermidade, não vai haver desgraça, porque Deus está lá no controle da nossa vida. Amém? Então tenham um dia muito abençoado e sirvam a Deus com o coração pronto. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo. Vamos ler aqui 2 passagens da Bíblia para depois trazermos as nossas ofertas e os nossos dízimos neste dia à casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então a palavra aqui, ela nos exorta a que se nós tivermos o que comer, se nós tivermos o que vestir, se nós tivermos capacidade de assumirmos os nossos compromissos, que devemos estar com isso contentes. A Bíblia não nos revela que não é incorreto nós termos projetos futuros, mas que não devemos, por não os conseguir no imediato alcançar, estarmos desanimados ou entristecidos. A Bíblia diz que se no momento atual nós termos o que vestir, nós termos o que comer, nós tivermos a capacidade de assumirmos os nossos compromissos financeiros, que devemos estar contentes com isso, que devemos estar satisfeitos, que devemos estar alegres, porque podemos sair à rua de cabeça erguida, podemos nos deitar na almofada e sentirmos paz no nosso coração, porque estamos bem, não nos falta nada. Vamos também abrir um pouco mais atrás em 2 de Coríntios, capítulo 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui Deus nos exorta a, quando nós contribuímos para a sua casa, a fazê-lo com alegria. Mais uma vez, Deus nos revela que nós devemos estar felizes com aquilo que fazemos, que no nosso dia a dia nós devemos sentir alegria no nosso coração. Deus conquistou, quando Jesus Cristo foi à cruz, Deus conquistou a vitória para cada um de nós. Então, nós quando pensamos no nosso dia-a-dia, nós devemos pensar com alegria, porque na verdade há muitas pessoas que hoje não conseguem ter uma cama onde dormir. Infelizmente lá ao pé do meu trabalho existem uns sem-abrigo. Aquelas pessoas, elas têm um semblante triste, porque dia após dia elas sabem que o seu colchão onde elas vão dormir é ali na rua, é o frio, é a chuva. Enquanto que nós, em casa, nós temos conforto, nós temos onde nos deitar confortavelmente. Nós não precisamos de comer em cima de uma folha de um jornal ou até mesmo em cima de um passeio. Nós temos um prato onde colocarmos os nossos alimentos. Então Deus nos exorta a estarmos com isso contentes. E Deus nos chama a trazermos o mesmo conforto e o mesmo sustento à sua casa de oração, que é a igreja onde nós o servimos, é a igreja onde nós neste dia estamos aqui para o cultuarmos. Amém? Então neste dia, se Deus nos pede para com alegria trazermos as nossas ofertas, para com alegria cumprirmos a sua palavra, façamos como Deus pede, porque todas as coisas Deus nos tem dado e tem feito por cada um de nós. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas. Ó Pai, neste dia eu te agradeço por nós podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, sabendo na verdade que Tu também estás aqui, porque Tu dizes que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que Tu estarias aí no seu meio, Senhor. Então nós queremos que Tu estás aqui no nosso meio. E, Senhor, também reconheço que Tu, apesar de seres o dono de todo o ouro e toda a prata, Senhor, na verdade, Tu nos tens sustentado a cada dia, Senhor. Tu nos vestes, Tu nos alimentas, Senhor. Tu tens vindo suprir as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Te damos graças neste dia, Senhor, por tudo o que és e tens feito na vida de cada um de nós, Senhor. E recebe neste dia, Senhor, as ofertas que eu e os meus irmãos, Senhor, te entregamos. Os dízimos também, Senhor, para que haja mantimento nesta casa de oração em nome de Jesus. Que esta casa de oração tenha as suas necessidades sempre supridas, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória em nome de Jesus. E, Senhor, eu lembro também neste dia, Senhor, os meus irmãos que não estão aqui presentes, Senhor. Lembro os nossos irmãos da França, da Marinha Grande. Lembro o Fernando que está em Inglaterra, Senhor, e peço que a Tua bênção, Senhor, também os alcance a eles, assim como a cada um de nós aqui presentes, em nome de Jesus. Amém.